Então, só para recordar, nós temos aí alguns textos na Bíblia que nos dão sustentação para esse tipo de pensamento, né? Mateus 24, 24, Jesus falou que haveria falsos profetas. Naturalmente, que se ele diz que haveria o falso, é porque haveria o verdadeiro profeta também, né? Por contraste. Se não houvesse o verdadeiro profeta, seria como dizer, cuidado com as notas falsas de R$13. Não faz sentido, né? Então a advertência, ela tem que fazer sentido. Cuidado com os falsos, por quê? Porque o dom profético verdadeiro também haveria, também existiria. E nós temos que saber como distinguir um do outro, né? Efésios 4, 8, 11, 12, ali diz que, Paulo diz que entre os dons que Jesus deixou para a igreja, né, está o dom profético, e permaneceriam até que todos chegássemos à plenitude, né, do conhecimento, enfim, apontando para a volta de Jesus. E entre os dons que há na listinha de Paulo ali está o profético também, o dom de profecia, até a volta de Jesus. Joel 2, um texto bem conhecido, 28 a 32, falando do contexto do fim, diz que naquele tempo, né, depois desses dias, vossos jovens teriam visões, vossos velhos teriam sonhos, ou seja, o dom profético nos últimos dias. E Apocalipse 12, 17, 19 e 10, ali nós temos as características do povo remanescente dos últimos dias. Irou-se o dragão contra a mulher, foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então o povo de Deus, nos últimos dias da história, estaria mantendo ainda a fidelidade aos mandamentos de Deus e o dom profético também estaria valorizado por esse povo, certo? Não é à toa que Satanás odeia tanto a lei de Deus e vem atacando, né, a palavra, a lei de Deus e também o dom profético, né? Ele sempre criticou, atacou, levantou suspeitas contra esse legado, né? Então a Bíblia mostra que, o mapa mostra que de fato haveria profetas, profetisas até o fim. A revista do famosíssimo Instituto Smithsonian nos Estados Unidos, nessa edição aí, elencou os 100 norte-americanos mais influentes da história. Olha que interessante. E ali estão algumas figuras conhecidas como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, Thomas Jefferson, Oprah Winfrey e, quem mais? Ellen White, figura entre essas 100 personalidades norte-americanas. Aqui no Brasil as pessoas talvez não conheçam muito isso, mas nos Estados Unidos, aqueles que conhecem a história sabem que, ainda que você não aceite Ellen White como uma profetisa de Deus, ela foi uma figura importante. Ela é uma autora importante, que escreveu sobre vários assuntos, várias áreas, uma das mais traduzidas no mundo. Inclusive os locais por onde ela passou nos Estados Unidos, né, tem ali placas indicando isso. O governo americano, por exemplo, a casa de Ellen White em Santa Helena, na Califórnia, tem lá uma placa do governo norte-americano que reconhece aquele local como tendo pertencido a uma personalidade histórica norte-americana. Então há um respeito, né? Publicações acadêmicas da Oxford, por exemplo, tratando Ellen White como uma profetisa americana. Interessante. Esse é um livro que traz o título ali, Ellen Harmon White, uma profetisa americana. Um livro acadêmico. Então, em outros países talvez não seja tão conhecido, mas por lá sim. Aqui é a primeira casa, né, que eles moraram em Battle Creek. Eu estive lá em 2014, foi algo realmente muito inspirador. Inclusive estamos organizando uma expedição para um momento futuro aí. Fica aqui já o convite, né? Talvez ano que vem a gente faça aí, em parceria com uma agência de viagens, uma excursão pelos lugares históricos do Adventismo nos Estados Unidos. É algo realmente muito inspirador, né? E aqui está a casa. Tiago White e Ellen compraram essa parte central da casa. Depois Tiago expandiu, né? Construiu aqueles anexos. Um deles para servir de quarto para os meninos, né? E foi nessa casa em que Ellen White escreveu o livro O Grande Conflito. Aí está a mesinha que ela usou, né? Adaptada ali à cadeira. E com muita luta, com muita oração, ela escreveu o livro que nós estamos entregando agora aos milhões, né? Talvez aos bilhões no planeta entre este ano e o ano que vem. O Grande Conflito. Aqui a casa que ela ocupou antes de falecer. Ela faleceu em 1915, com 87 anos. E é interessante porque é uma casa bem diferente da primeira, né? Assim, até suntuosa, né? E ela não queria de início morar ali, mas ela combinou o seguinte: olha, quando eu falecer, e faltava pouco tempo, vocês vão vender essa casa e investir nas missões.
e fizeram o que ela pediu, venderam. Ainda bem que algum tempo depois um empresário adventista comprou de volta para ser um museu e pertence à igreja. Olha como Deus é carinhoso, irmãos. Ellen White sempre teve o sonho de ter uma casa com louças brancas, com pedras, né, mármore branco, mas ela nunca teve condições para isso. Esta casa pertenceu a um homem, um europeu, que precisou voltar para a Europa e vendeu a preço de banana, praticamente. Tem vitrais bonitos e, detalhe, as louças são brancas. Então acho que foi um presente de Deus para ela. Assim, no finalzinho da vida, ela que teve tantas privações, né, que sempre teve uma vida muito humilde, no fim da vida Deus deu um presente para ela. Essa é a casa dos seus sonhos. E ali ela viveu os últimos anos de vida, né, naquele quarto lá, na extremidade de lá, tem 3 janelas, né, foi onde ela recebia ali o anjo, né, e o pessoal do Hospital de Santa Helena, que fica mais ou menos perto ali, muitas vezes viu aquele quarto brilhando, né, na escuridão da noite ali, quando o anjo visitava Ellen White, e ela escreveu algumas coisas ali também naquele quarto ali. Tem uma escada secreta que os netos usavam para visitá-la, né, porque a governanta muitas vezes impedia, né, não vão atrapalhar, a senhora White está escrevendo, né, aí os netinhos sabiam que tinha uma portinha lá, eles entravam pela escada e abraçavam a vovó lá e faziam festa, né, eles enganavam a governanta. Tem histórias bem interessantes. Você ouve muito falar que Ellen White era uma mulher simples, que não teve educação formal, né? Ok, ela não teve realmente educação formal, mas quem disse que ela não estudava? Isso aqui é parte da biblioteca dela, que está preservada lá na Universidade de Andrews, lá numa sala da Universidade de Andrews. Veja, é uma parte da biblioteca. E eu creio que tem mais livro do que eu. Então, não foi para ser uma mulher inculta, digamos assim. Tem comentários bíblicos na biblioteca dela. E alguns até suspeitam que ela soubesse alguma coisa de hebraico, porque tem literatura, comentários, gramática hebraica na biblioteca dela também. Interessante, né? Um incentivo para nós também, né? Vamos estudar, vamos a fundo, né? Buscar conhecimento. E alguns trabalhos aí que a CPB tem feito mais ultimamente, né? Essa aqui é uma série, A Grande Conflito em Linguagem Atualizada, um formato, capas diferentes, né, modernas, para atrair especialmente as novas gerações, né? Aí estão os 5 livros. É muito bom ter em casa, para quem tem jovens em casa, adolescentes, né? É bem a cara deles, assim. É a série Conflito. Lançamos, já faz algum tempinho, mas aí está a biografia de Ellen White, escrita pelo neto dela, o Arthur White. Então, nada melhor do que ler uma biografia escrita por um parente próximo, né? O neto dela. É a mais completa biografia de Ellen White em língua portuguesa. Temos também, recentemente, lançado a enciclopédia Ellen White, tremendo material, né, com verbetes, organizado, para você conhecer o mundo dela e os personagens que orbitaram a personagem Ellen White, né, a enciclopédia White é tremenda, é boa demais. É o livro mais volumoso que já lançamos como CPB, mais de 1000 páginas. Esse é um livrinho pequeno, mas bem prático também, 101 perguntas sobre Ellen White e seus escritos. Eles coletaram ali respostas que o Dr. William Feigal, que foi um dos depositários por muitos anos lá do White State, respostas que ele enviava por e-mail para as pessoas, aí eles coletaram aquilo tudo e fizeram um livro. Bem prático, assim, sobre questões bem pontuais e recorrentes, né, que se fazem sobre Ellen White e a obra dela. Nesse conteúdo eu tive o privilégio de trabalhar. Eu fui editor dos livros de Ellen White por 3 anos, juntamente com o pastor Paulo Pinheiro e outros ali na equipe. E, irmãos, que trabalho abençoado. E aqui eu repito o que eu falei de manhã, né? A seriedade, a reverência com que esse trabalho é feito na CPB. E por isso que me fico triste quando vejo alguns vídeos que circulam por aí, pessoas colocando dúvidas, né? A CPB adulterou, a CPB mudou o texto, né? Um exemplo. Recentemente, um indivíduo aí de um ministério independente ou até dissidente soltou um vídeo dizendo assim: olha só, gente, o livro antigo de capa vinho, né, que era a coleção antiga, estava assim: é pecado comer apenas para satisfazer as suas... Eu não lembro agora exatamente qual é o texto, mas assim, é pecado comer apenas para satisfazer o apetite. Agora o texto está assim, olha, é errado comer somente para satisfazer o apetite. Está vendo como eles modificaram? Tiraram a palavra pecado e colocaram errado, que é muito mais suave. Aí, fui verificar o original. A palavra é wrong. O que é wrong? Errado. Infelizmente, quem errou foi o tradutor de anos atrás. Vou pôr culpa nele? Não, eles não tinham nem muitos recursos, né, pastor?
Muitas vezes era um para fazer 10 trabalhos, não tinha os dicionários online que nós temos hoje. Então, a pessoa acabou colocando pecado onde era de fato errado. Hoje foi corrigido. O texto atual está mais preciso do que o texto antigo, como acontece com a Bíblia também. As traduções modernas, elas incorporam novas descobertas, manuscritos do Mar Morto e coisas assim. Os textos atuais, o que acontece? A gente usava, por exemplo, e eles usam, continuam usando, o dicionário Webster do tempo de Ellen White. Porque está online, a gente tem recursos para ver isso. Ver traduções, comparar traduções em espanhol, até em romeno, a gente pega lá e vê como os tradutores fizeram o trabalho. Algumas vezes gastávamos uma tarde para trabalhar um parágrafo de um livro de Ellen White, para deixar bem fiel ao original, num português acessível. É um trabalho feito com muito carinho, muita competência, muita seriedade. Aí o indivíduo faz um vídeo dizendo que a casa manipulou o texto e mudou a palavra. Não, a gente corrigiu um erro. E tem acontecido algumas coisas assim, de perceber que, opa, essa tradução aqui podia ser melhor. E estamos fazendo. Então é triste, né, quando pessoas que estão por fora do trabalho ficam aí criticando, falando que não sabem. E lançamos esse box, né, a Mensagem de Esperança, que foi o pioneiro aí na questão da atualização da linguagem. Agora já temos metade da coleção já atualizada, né, aquelas capas cinzas, né, modernas, ali com uma formatação agradável, moderna também. Então vale a pena você, se já tem a coleção antiga, renovar, né, ter essa coleção nova aí na sua estante, que é esta aqui, exatamente essa aqui, né, que está o Patriarcas e Profetas, né, um verniz na capa, enfim, está muito bonito. Então, fica aí o convite e saiba que o trabalho está sendo feito com muita seriedade, com muita oração.